Muito bem, Josnélio, começo com você. 3 minutos na tela aí, o Josemiel. Josnélio, não é muita petulância, digamos assim, o adjetivo que me vem na cabeça agora é esse, do presidente dizer isso, que a ONU, né, está desacreditada? Olha, até que em parte eu concordo com o Lula, que eu acho que a ONU não está sendo acreditada por ninguém nesse momento, nem direita, nem esquerda, nem ninguém, né? A ONU perdeu aquele... Acho que o manejo, Cícero, eu não sei a forma de conduzir, né? Você não vê a ONU resolvendo nada, nem ajudando nada, só tem um título lá, ONU, e acabou, que eu acredito que ali gira muito dinheiro, nada mais do que isso, né? E eu estou vendo o Lula ali dizendo de paz, paz. Cícero, não tem como ter paz ali no Irã. O povo não quer o governo, Cícero. O povo não quer. Só mais de 22 mil pessoas mortas pelo governo. Cidadão, patriota, povo da terra lá, se levantando contra o governo e não ser atendido, é um absurdo. Então ali não é uma questão dos Estados Unidos ou de Israel. Aquele governo ali, o governo não o povo. O governo é contra o próprio povo e é contra Israel e é contra os Estados Unidos. Aquele governo tem que ser deposto, tem que acabar. E nós não podemos estar aplaudindo isso, porque não está se tratando do povo, está se tratando do governo. Aquele governo é maligno, Cícero. É um governo que as mulheres, aquele cara que morreu lá, que é o Khamenei, ele dizia que mulher só serve para reproduzir, para alegrar homem. Ela não tem nem alma, morreu, acabou. Olha que absurdo, cara. As mulheres andam de burca, se a mulher tirar aquela burca da cabeça e ela andar na rua, ela pode ser estrupada. Então vamos lá, gente. Esse tipo de absurdo, nós não podemos ficar batendo palma, não. Esse governo que está no Irã tem que acabar. Tem que acabar. E essa guerra aí não é contra o povo do Irã. Essa guerra não é contra o Irã. A guerra é contra o governo do Irã, que é maldito, maligno, perverso. Que eu estou vendo o Lula falando ali, pelo que eu entendi, ele está criticando a ONU, porque ele quer que a ONU vá contra o senhor da guerra que está falando, é o Trump. Gente, o povo comemorando a morte de um líder. Vamos lá, cara. Que se comemore a minoria, mas a maioria comemorando a morte do líder. Então esse cara morreu, não vai deixar saudade, desculpa. E tem que acabar o governo. E o Lula deveria estar do lado certo, não criticando e defendendo esse governo maligno e perverso que é o governo do Irã. Agora, Josnélio, o governo ditatorial, né, independente de onde seja, né, em qual continente ele atua, exatamente, ele jamais vai admitir que o povo vá contra exatamente o que ele tem na cabeça. Né? Concordo contigo plenamente. Concordo. E você vê a forma como o governo faz isso, oprimindo o povo, e qualquer pessoa que vai fazer qualquer tipo de crítica contra eles, eles matam. Então, é tipo assim, eu não posso concordar com um governo que está indo contra o povo e matando. E não é só prendendo, é matando o próprio povo. Não faz sentido isso aí, cara. Seja do governo que for. Eu estou falando do Irã, mas seja de onde for. Muito bem. Zezinho Santos, 3 minutos para a sua análise sobre essa guerra, sobre o que pode dar isso aí, hein? Olha, na verdade, o que tem acontecido no Irã, um regime perverso, um regime que tem metralhado pessoas, matado inocentes, quem se manifesta morre em praça pública, vem vivendo esse conflito o ano todo. E o Irã tem posto uma guerra de narrativas, né? mostrando drones. O que eles estão fazendo é o seguinte. E outra coisa tem que acabar com esse projeto de arma nuclear. Isso é uma ameaça para o mundo, uma ameaça para Israel. Eles querem acabar o Estado de Israel. E a gente está vendo algo assim. Os Estados Unidos, quando tomam posicionamento com Israel, está correto. Por que está correto? Porque se não acabar com esse regime amanhã ou depois tem que matar. A cobra você tem que matar. E Celso Amorim disse que é um absurdo matar. Olha, gente, já disse o governo brasileiro com esse papinho de paz, todos nós queremos paz. Ele disse que se matar um líder, ele protestou pela morte do Khamenei, o Celso Amorim. E o Mauro Vieira, até agora, ele não disse de que lado o Brasil está.
de que lado o Brasil está. Lula precisa se posicionar, porque todo posicionamento dele é Israel e o Hamas. Ele é a favor do Hamas. Aí bota o pano do fundo a Palestina. Quando chega Irã e Estados Unidos, ele é Irã. Ucrânia e Rússia, ele é Rússia. Lula é o contrário daquilo que o povo brasileiro repudia. E a gente não dá para aceitar. Todos nós queremos paz, mas tem que dar um baixa nesse regime. Se não dá um baixa nesse regime, esses regimes vão criar armas nucleares e não dá mais. Não dá mais. Então, eu preciso uma posição do governo, porque Lula, nessa fala aí, ele não dá o posicionamento do Brasil, de que lado ele está. E ele não fala. Sabe por quê? Está do lado do Irã. Não. Todos nós sabemos. Ele mandou o Alckmin lá para aquela reunião. Aquela reunião, ele estava lá. Daquele cara lá que morreu, aquele ditador. Então, a gente precisa, nesse momento, é algo que é um mal necessário. Vai ter vida, vai ter mortes, vai ter inocente, vai. Mas é um regime que não respeita, é um regime que tem. E agora o filho dele é que é o próximo, talvez seja o próximo candidato. Mas eu quero ser aí uma coisa que eu torço e quero que acabe com esse regime e que a força destrua o mal. Não sou a favor de mortes, mas não dá, é inaceitável esses ditadores do Irã que eles fazem. Ô Zezinho, o presidente Lula, com essas falas aí que você inclusive está condenando, você acha que isso pode arranhar a imagem dele junto ao Trump? Olha, se vai arranhar, eu não sei, porque Lula é bravateiro, né? Lula é bravateiro. Ele fala, os Estados Unidos está mostrando que tem o maior porta-aviões, que tem isso, tem aquilo. Estados Unidos é a maior potência nuclear, a maior potência armada do mundo. Só ela e a Rússia que tem. Então, não adianta. Lula tem que se resumir o seguinte: ele não vai conversar com o Trump, manda ele falar com o Trump sobre isso. Manda ele botar isso na pauta. Porque o que Lula faz é o quê? Jogar para a plateia. Ele gosta de... Mas o que nós precisamos dele é que ele se posicione em que lado ele está. Se ele está do lado do Irã ou se ele está do lado de Israel. Que ele é contra Israel, que ele já falou, já chamou Israel de genocida. Ele é pessoa não grata de Israel, né? Agora 3 minutos, então, para a análise do Ramon Cujuí. É uma grande imbecilidade tratar a guerra como se fosse Fla-Flu, onde você tem torcida organizada e fica torcendo para o míssil matar gente de um lado ou do outro. É uma imbecilidade e uma desumanidade. Eu não sabia que na comunidade cristã havia sido revogado o 5º mandamento, aquele que diz não matarás. Porque eu estou vendo gente que se diz cristã defendendo morte, defendendo destruição. Eu estou vendo gente com hipocrisia dizendo que é normal matar 50 meninas numa escola. A gente precisa ter um pouco de seriedade. O que está acontecendo é uma grande tragédia, uma violação absurda do direito internacional. O que nós temos é a maior potência do mundo sendo o elemento de desestabilização da ordem mundial. E para quê? Por uma disputa com a outra potência. Porque eles não querem trocar o regime. Eles querem fazer igual a Venezuela. O regime fica desde que o petróleo venha para os Estados Unidos e não vá para a China. É disso que se trata. E aí vem com esse cinismo de regime, sabe? Isso é uma das coisas mais absurdas que tem. Não estamos falando aqui de uma guerra para trocar regime, porque se fosse para trocar regime teocrático que mata pessoas e que picota jornalistas, tinha que tocar a Arábia Saudita, porque é teocrático, porque viola direitos humanos, porque mata jornalista em picadinhos, né? Essa hipocrisia é uma coisa que me choca, né? Principalmente daqueles que se dizem cristãos e que comemoram a morte, sendo que tem um mandamento que diz não matarás. O presidente Lula, a posição dele é muito clara. A posição dele é pela paz. A posição dele é pelo respeito do que está escrito na nossa Constituição. Eu sempre repito isso. Artigo 4º da nossa Constituição diz exatamente o seguinte: a República Federativa do Brasil, nas suas relações internacionais, rege-se pelos seguintes princípios:
Inciso 1º, independência nacional. Inciso 2º, prevalência dos direitos humanos. Inciso 3º, autodeterminação dos povos. Inciso 4º, não intervenção. Inciso 5º, igualdade entre Estados. Inciso 6º, e o presidente Lula diz isso, defesa da paz. Inciso 7º, resolução pacífica dos conflitos. Inciso 8º, repúdio ao racismo e ao terrorismo. Inciso 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Inciso 10, concessão de asilo político. A fala do presidente Lula é a fala de um homem público, de um estadista que defende a paz acima de tudo, e de alguém que, assumindo a cadeira da presidência, nada mais faz do que cumprir os comandos que estão na nossa Constituição Federal. Essa história de escolher lado, essa história de querer guerra, essa história de torcer pela morte de pessoas, não é coisa de cristão. Essa coisa de achar que a paz não merece ser trabalhada, não merece ser buscada, é de gente que perdeu completamente a humanidade. E criticar a posição do presidente Lula é coisa de gente ignorante, que não conhece o texto constitucional. Josemiel, 1 minuto de contraponto para cada um. Por favor, comece contigo, Josnélio. Rapaz, eu quero saber o que o juiz falou, que ele falou. Tipo assim, ninguém está a favor de morte. Eu não quero até entender, eu sou contra um governo que mata seu próprio povo, e o próprio povo se manifestando na rua mais de mês, mais de 22 mil pessoas da própria pátria morreu pelo governo. Essa que é a realidade. E o próprio povo comemorando quando o Trump chegou lá para dar o socorro para eles. A mesma coisa aconteceu na Venezuela. Então, se o povo está expurgando aquele governo, aí o Lula aparece. Porque está invadindo a soberania. Não, gente, que soberania é essa? De um governo maldito que faz o seu povo escravo, que humilha seu povo, seja a Arábia Saudita, seja quem for. Não faz sentido que eu defenda um governo que mata seu próprio povo. Não tem lógica, gente. O próprio Lula era para estar repudiando o Irã, está defendendo. Porque está na Constituição. Aonde está isso? Aonde? No artigo 4. Defender o Irã? No artigo 4. Está na Constituição. Aí é muito bonito falar. Você precisa estudar, advogado. Olha o argumento. Estamos pela paz. Cara, quem não está pela paz? Agora, é normal para você? É normal você ver o governo matando o seu próprio povo? Faz sentido para você que o Lula defenda essas barbaridades? Então, o meu repúdio até a fala do Cujuí. 1 minuto, Zezinho, teu contraponto. Olha, Cujuí, o cristão ele defende a vida, mas também tem textos bíblicos que Davi, em momentos, Jeremias, entendeu? Ele teve um momento que ele defendeu a espada. Então, se você quer fundamentação, eu te dou. Agora, na sua fala que você deixou claro, você está do lado do Irã. Você deixou claro. Você é o discurso de Lula e o discurso... Mauro Vieira até agora não se manifestou. Um posicionamento, tanto é que o Congresso está pedindo um posicionamento. E ele vai ter que ir lá para se explicar qual o posicionamento do governo brasileiro. E você aí, com sua fala, você está copiando as pessoas da esquerda do PT. É isso que vocês estão fazendo. Nós somos defendendo o Irã, nós odiamos Israel. Nós somos anti-americanos. Vocês a vida toda, você, Lula, todos eles, o discurso de vocês é anti-Estados Unidos. Então, o que nós precisamos entender é que esse tipo de fala não contribui com o debate público. Vamos lá, 1 minuto agora, fechando com o contraponto do Ramon Cujuí. Se eu fosse cristão, desses sepulcros caiados, eu não conheceria a palavra do Cristo. Se eu fosse judeu, eu apoiaria o meu argumento em Davi. Se eu fosse do Islã, também. Porque os livros do Velho Testamento são livros abraâmicos, servem a 3 grandes religiões. Ao cristianismo, servem ao islamismo e servem ao judaísmo. É claro que há espada no Velho Testamento, mas o Cristo, aquele que trouxe a boa nova, ele disse enfaticamente: aqueles que amam a violência, aqueles que equivocadamente pensam que a violência é a saída para as relações. Quando Pedro sacou a espada, ele não pediu, ele disse: embainha
a tua espada. Essa é a nova ordem. E o Cristo veio para trazer amor. O Cristo não é da guerra. E aquele que bate na face, ele não diz mata quando ele vira as costas. Ele diz, oferece a outra face. Esse é o Cristo. O problema é que é um tipo de cristão que não conhece o Cristo. Há um cristianismo sem o Cristo, um cristianismo sem amor, um cristianismo estéril. Por duas que não vezes, enxerga Davi, a humanidade por duas aqui. vezes, Davi... Eu posso falar, eu não lhe interrompi. Por duas vezes, eu não Davi, lhe interrompi. segundo o coração de Deus. Zezinho, por duas vezes da Bíblia. Zezinho, segundo o coração de Deus. O Cristo Davi, é maior do que Davi. por duas vezes. O Cristo é maior do que Davi, Zezinho. Davi está na história. O Cristo é maior Davi, do que Davi. Você não o Cristo é o Filho de Deus. Você não conhece Bíblia. Zezinho, você não conhece Bíblia. Zezinho. O Cristo, não. O Cristo você é o herege. Cristo. Você não conhece Bíblia. Você não entendeu? conhece. Você se acalme porque eu estou falando. Você não conhece Bíblia. Você se acalme que eu estou falando, Zezinho. Você não Silencie. conhece Bíblia, você é um Você não herege. conhece Bíblia. Você quer comparar Davi a Cristo, Zezinho. Você é um herege. Ninguém. Segundo o coração de Deus, por duas vezes. Ninguém na Por Bíblia duas se vezes compara na a Bíblia. Cristo, Zezinho. Ninguém na Bíblia se compara ao Cristo. Ou você entende isso, ou você não é cristão. E justamente, Zezinho, você tem um tribunal de Deus. A mensagem do Cristo. Você tem um tribunal de A mensagem Deus. do Cristo é a mensagem Você do tem um amor. tribunal de Deus Não no é seu a coração para mensagem ajudar da quem você guerra, quiser. a mensagem do ódio, a mensagem do cinismo, da hipocrisia. Não é, Zezinho. É 5 o minutos, Cristo. Zé Cícero. É o Cristo. É que você interrompe, Zezinho. Eu estava terminando e você 5 interrompe. minutos? Você não aguenta ouvir o debate? Eu você não aguenta o eu debate? sou livre, leve e E solto, ainda eu vem não me cometer estresso, heresia, não. comparar Vou dar um Davi Rivotril com pra Cristo. você. Entendeu? Vou dar um Você Rivotril. precisa, Zezinho, voltar a ler a Bíblia, entendeu? De maneira séria e usar a chave hermenêutica da leitura, que a chave hermenêutica da leitura da Bíblia, o Cristo deu, é ler as histórias com amor, buscando praticar aquilo que o Cristo praticou. E o Cristo nunca praticou a violência, nunca praticou a guerra, nunca defendeu isso O que você MST defende. é amor, né? Vamos lá.